Pensamentos intrusivos, quais que são os perigos disso? Agora eu acabei de assistir um corte muito interessante. O cara roubou uma moto da polícia, olha que burro. E aí ele bateu no carro e a polícia pegou ele e não acertou ele. Mas o fato é que realmente ele roubou a moto. E aí ficaram comentando, e esses pensamentos intrusivos dele foram fortes demais, coisa e tal. Então o que é pensamento intrusivo? É quando você tem um pensamento muito ruim. Tipo assim, faça aquilo, faça aquilo, faça aquilo. Sabe? Comigo, por exemplo, antigamente eu tinha um que era horrível. Toda vez que eu ia andar de avião, eu ficava pensando em abrir a saída de emergência. Se você já teve algum, escreve aí embaixo. Escreve aí que você já teve. Mas toda vez que eu ia andar de avião, eu ficava com uma vontade do caramba de abrir a porta de emergência, né? Recentemente eu contei aqui também aquela do carro que o espírito ficou tentando fazer eu apertar o botão. Eu já falo de novo, né? Mas era muito ruim isso daí, né? Até que eu descobri que quando o piloto fala portas em automático, quer dizer que a saída de emergência não tá mais funcionando. Então, não tem problema. Não vai abrir durante o voo. Aí diminui um pouco. Esses pensamentos, na verdade, muitas vezes, por exemplo, tive uma vez o cara da PRF me parou e começou a me vir um pensamento de pegar a arma dele e atirar nele. Olha que absurdo. E esses pensamentos, a gente está muito acessível a eles, porque são os inferiores que convivem conosco, né? Já falamos sobre isso muitas vezes, a gente sempre fala isso aqui. Só para lembrar rapidamente, eu estava na estrada e o obsessor ficava na minha cabeça, aperta o botão, desliga e liga do carro, aperta o botão, porque na verdade na cabeça dele, se eu apertasse o botão, o carro desligaria e eu poderia ter um acidente. Então ele ficava com aquilo na minha cabeça. E muitas vezes os obsessores utilizam desse pensamento inferior, que as pessoas chamam de pensamento intrusivo. Já inventaram um monte de explicação para psicologia, mas óbvio que não tem lógica, né? Esse pensamento não é seu, ele tá vindo de fora. Então ele tá vindo de fora para que você te sugestionando a fazer algo errado, algo ruim. Pessoal, não esquece de deixar o like, sempre deixa o like, compartilha e comenta, hashtag Espiritismo Raiz. Então, como não cair nesses pensamentos intrusivos? Quando você tiver ele, você tem que ignorá-lo. Você não pode ficar pensando e nem focando nele, porque senão é um perigo, você acaba entrando na sintonia. Então, se você tem um pensamento assim e você ficar pensando nele, você vai acabar aceitando ele, vamos dizer assim. Não é que você vai fazer, óbvio, né? Até porque seu anjo da guarda tá ali do lado, né? Seu anjo da guarda ele deixa, pra quê? Pra que você aprenda a conviver com essas coisas. Aprenda também a se manter em melhor vibração, porque esses pensamentos intrusivos, eles vão vir quando você estiver em baixa vibração. É claro que no meu caso, por exemplo, não estava em baixa vibração, mas meu mentor deixou pra eu perceber isso, até pra eu poder ensinar isso pra vocês. Então, normalmente, esses pensamentos intrusivos, eles vão vir quando você estiver em baixa vibração. Triste, com raiva, nervoso, que é a mesma coisa, né? Com algum vício, perto de pessoas ruins, pessimismo. Todas essas coisas que baixam nossa vibração, aí a gente fala da reforma íntima. Sempre falamos da reforma íntima. Na reforma íntima, a gente pega nossas coisas boas e aumenta, pega as nossas coisas ruins e diminui, né? Então, assim, pesando essa balança pro bem e assim aumentando nossa vibração. Vamos lembrar que quem é um dos homens mais felizes da Terra? Chico Xavier. Chico Xavier, do sorriso de uma ponta a outra. Tem um vídeo na Globo, da Globo tá no YouTube, né? Que eles estão dando a última entrevista de Chico Xavier. Foi essa. Ele tava, surdo, cego de um olho, surdo, não ouvia direito, com uma porrada de dor, não andava direito, tinha que andar de cadeira de rodas, praticamente ser carregado e com um sorriso daqui até aqui. Por quê? Porque a vibração dele era tão alta que ele conseguia estar num estado de felicidade. E esse estado de felicidade, as coisas ruins não atingiam ele. E também, quando você consegue aumentar essa vibração e ficar numa melhor vibração, por exemplo, fazendo evangelho, fazer evangelho é maravilhoso. Tem gente que vira pra mim e fala assim, o editor aqui do vídeo falou pra mim, tive um pesadelo, não sei o que, acordei, tinha um obsessor do meu lado e tal. Eu falei pra ele, então você vai fazer o seguinte, antes de dormir, você vai pegar o evangelho no lar, vai abrir aleatoriamente e vai ler aquele texto. Por que eu falei pra ele fazer isso? Porque a hora que ele faz isso, ele lê aquelas palavras maravilhosas que contém energia naquelas palavras, ele vai elevar a vibração dele. E aí, nenhum obsessor vai conseguir atrapalhar ele. Porque a partir do momento que ele começa a fazer algo bom pro espiritismo, ele começa a ser mais atacado, obviamente. Então, eu falei pra ele, faça isso. Antes de dormir, abre o evangelho, leia uma página, qualquer página, não precisa fazer evangelho, não precisa colocar água, se quiser pode colocar, tá? Mas não precisa, e eu recomendo isso pra vocês. Lê o evangelho, fechou, vai dormir. Ele vai melhorar a vibração dele, nenhum obsessor vai conseguir atingi-lo, ninguém vai acabar incomodando ele vai dormir melhor. Então, obviamente que quando a gente vacila, baixa de vibração, esses caras pegam na gente. Mas às vezes você vai receber esses pensamentos mesmo que você não esteja com vibração baixa, tá? Isso faz parte do nosso planeta. Nosso planeta, um planeta de expiação, onde está cheio de inferiores, tem muito mais espírito inferior do que espírito do bem, eles vão nos perturbar. Às vezes você não vai receber, por exemplo, vamos supor, eu fui em vários podcasts, eu fui no Flow, fui no Inteligência Limitada. Imagina se o meu mentor permitisse que os inferiores
inferiores ficassem martelando na minha cabeça, ia me atrapalhar demais. Então, é óbvio que nesse momento eles não permitem, né? Claro que o anjo da guarda tá ali também para te proteger em alguns momentos específicos, mas no dia a dia ele vai deixar que você seja testado mesmo. E aí você tem que se ligar e não aceitar esses pensamentos. E muito menos tentar conversar com o obsessor. Não tente conversar com o obsessor. O que eu quero dizer é assim, pode até falar uma coisa, falar assim, ó, aqui você não vai conseguir isso, pode ir embora. Você pode até falar isso pro pensamento, não precisa nem falar, só pensa, né? Isso você pode falar, mas eu não quero que você fique conversando com o obsessor, porque a hora que você conversa com ele, você dá energia pra ele. Então você fala, por que você tá fazendo isso? Você é tonto? Aí ele responde. Aí você responde, não faça isso, nunca faça isso com nenhum espírito inferior, a não ser que você vai ajudá-lo, mas aí pra isso você precisa ter uma certa preparação. Então é isso, galera, o vídeo de hoje fala sobre isso. Eu quero que você deixe aí embaixo os temas, sugira temas para a gente falar nos próximos vídeos, tá bom? Não se esqueça. Que Jesus abençoe a todos vocês. Obrigado e até a próxima.